Abra sua Bíblia comigo, vamos à palavra do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 25, assentado como você está. Mateus capítulo 25. Hoje nós vamos iniciar uma série de ministrações, uma série de mensagens, onde você vai aprender como triunfar mesmo em meio às adversidades. Deus quer que o seu povo seja abençoado, porque Ele é Deus de bênção e de vitória. Sermos abençoados não significa vivermos sem passar por lutas ou dificuldades, mas significa sermos mais do que vencedores em todas elas. Nós estamos vivendo talvez, o pior momento da nossa geração, coletivamente falando. Talvez a maioria de nós nunca vivenciou nada tão crítico, tão grave, como nós temos vivenciado nesses dias. Já são mais de 3 meses de quarentena. Quarentena já ficou para trás há muito tempo, porque quarentena vem de 40, né? E já são mais de 3 meses. E uma queda de braço, um vai e vem entre ideologias políticas que acabam só prejudicando ainda mais aquilo que já é complicado. Aqui no Brasil nós estamos de fato vivendo dias complexos, mas de uma coisa eu sei: tempos de crises trazem consigo grandes oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns escolhem uma vida de murmuração, de lamúria, de derrota, influenciados por pensamentos derrotistas, por uma mentalidade definhada, outros escolhem viver segundo a palavra de Deus e triunfarem em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. Seja em meio à pandemia, seja em meio à dificuldade financeira, ao problema conjugal, ao problema familiar, ao problema de saúde, seja em meio à escassez, seja em meio a toda e qualquer adversidade, Deus é poderoso para nos abençoar, a fim de que, apesar de todas as coisas, continuemos rompendo em fé e avançando rumo ao alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Como triunfar em tempos de crise? Como vencer? Como continuar crescendo? Como prosperar? Como viver a abundância de vida para a qual nós estamos destinados, mesmo em tempos de crise e adversidade? Aquela abundância sobre a qual Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como fazer para que as dificuldades não nos parem? Como fazer para que a crise lá de fora não gere crise aqui dentro? Como fazer para que o desespero do mundo não nos desespere? Enquanto povo de Deus, como fazer para mantermos intacta a nossa fé e para continuarmos inabaláveis na rocha sustentadora que é Cristo Jesus nosso Senhor? Deus tem falado ao meu coração e eu quero iniciar nessa noite essa série de mensagens que eu tenho a convicção ela vai definir destinos. Se você abrir o seu coração para cumprir o que diz a palavra, porque Jesus já ensinou, o próprio evangelista Mateus fala disso, que o homem louco e imprudente é semelhante àquele, disse Jesus, que ouve as minhas palavras e não as pratica. É como o que edifica a casa sobre a areia. Vindo a chuva, dando contra ela os ventos, a casa cai, a casa tomba. Não adianta você receber a palavra, não adianta você estudar a palavra, não adianta você ouvir a mensagem, a pregação do evangelho e a instrução direcionadora de Deus para a sua vida. Não adianta você ter o melhor professor, o melhor mentor, se você não
praticar. Mas disse Jesus: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva, dando contra ela os ventos, a casa não caiu, mas permaneceu. Então, o receber da palavra não nos isenta de enfrentar a chuva e os ventos, mas nos prepara, nos condiciona a suportarmos e a triunfarmos em meio a toda e qualquer tempestade. Então já quero profetizar na sua vida, dizendo que você é imparável em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou inventar uma palavra que eu nem sei se ela existe. Eu vou dizer que você é intombável. Alguém tombou, mas você não vai tombar. Você é incaível. A casa de alguém caiu, mas a sua não vai cair. Você vai permanecer, porque eu acredito que você está alicerçado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14. O pessoal que nos acompanha de casa, abra aí a Bíblia conosco. Mateus capítulo 25, versículo 14 a seguir. Glórias a Deus. Pastor, crente passa por luta? Vou deixar você responder. Crente passa por luta? Sim ou não? Sim. Crente passa em meio a dificuldade? Sim ou não? Sim. O crente pode ser levado aos desertos da vida? Sim ou não? Sim. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas o crente não vai se perder em meio a nenhuma dessas situações, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que nos sustenta, o que nos mantém de pé, o que faz com que continuemos vencendo. O Senhor disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Esse é o segredo. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai que está no céu, em meu nome, vos-lo será concedido. Cristo Jesus é a esperança nossa. Como sermos condicionados em Cristo. Vamos à palavra de Deus e vamos começar a aprender nessa noite como triunfar em tempos de crise. Como continuar crescendo, como continuar vencendo em tempos de adversidade. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, a continuação do sermão profético. E aqui Jesus começa a falar sobre a parábola dos talentos, ou dos 10 talentos. E a Bíblia diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos. Quantos talentos? Quantos talentos? 5 talentos. E a outro 2. Quantos? E a outro 1. Quantos? Então para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para um terceiro ele deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, fez o quê? Negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra. O homem fez um buraco, gente. O homem cavou na terra, ele fez um buraco e escondeu o dinheiro. O talento era uma moeda, tá? Era um dinheiro. E ele escondeu o talento, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O senhor, dono daquele lugar, voltou para acertar as contas. E vai acontecer que, versículo 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O talento que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo ele. Eu escondi com medo de perdê-lo, sabendo da tua fama. Então estou devolvendo o que o Senhor me deu. Mas, respondendo porém o seu senhor, versículo 26, lhe disse: mau e negligente servo, servo mau, servo negligente, foi o que ele escutou. Se sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Só quem é servo bom e fiel aí, levanta a mão e dá um glória, se manifesta, trata de selar sua vitória, trata de já posicionar agora quem você é. Se você é o servo bom, se você é o servo fiel, ou se não. Olha aí. Essa palavra, ela é extraordinária. No capítulo 25 de Mateus, Jesus conta 2 parábolas. A primeira delas é a conhecida parábola das 10 virgens. Ele está ministrando o chamado sermão profético. E ele começa, Mateus escreve a respeito do que Jesus começa a dizer nesse capítulo, assemelhando essas palavras ao reino dos céus. Então Jesus está falando sobre o reino. Mateus diz: então o reino dos céus será semelhante aqui às 10 virgens, e ele vai contar a parábola das virgens que Jesus relatou. Nessa parábola ele menciona 5 virgens prudentes, fiéis, e que assim foram tidas porque continham azeite na botija. E quando da chegada do noivo, o arauto gritou: eis que vem o noivo. Elas estavam preparadas, lâmpada acesa, azeite na botija, e entraram para as bodas junto com o noivo. E Jesus fala sobre 5 noivas, ou sobre 5 virgens, melhor dizendo, sobre 5 virgens que são chamadas de negligentes, ou loucas, ou insensatas. E por que elas foram taxadas assim? Porque embora andassem com a vasilha, com a lâmpada acesa, não andavam levando com elas azeite na vasilha, na botija. E tardando o noivo, a lâmpada apagou, elas dormiram. E quando o arauto gritou: eis que vem o noivo, elas acordaram e suas lâmpadas estavam apagadas. E não tendo elas azeite para colocar na lâmpada e acender a luz, não podiam caminhar no escuro. Vão dizer as outras 5 prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite. Mas elas responderam: não tem como nós darmos, é individual, cada um tem que ter o seu.
Como é que eu vou compartilhar com você o meu azeite? Fica você sem, fica eu sem. E fica todo mundo de fora. Aqui Jesus está falando de algo que é individual. Aí alguém disse, mas fala o seguinte, corre lá na venda para comprar. Está tarde. Mas quem sabe vocês conseguem comprar. Aquelas mulheres foram. Então perceba que o problema não era a falta de recurso, hein? Não era a falta de dinheiro. Porque quando alguém disse, vai lá comprar, elas tinham dinheiro para ir. Só porque era tarde demais. Elas tinham dinheiro para comprar o azeite e guardá-lo na vasilha. E por que não compraram antes? Porque foram imprudentes. Salomão chama o imprudente de louco, de insensato. É alguém taxado à derrota, cujo resultado de vida será trágico. Quer ser abençoado, quer prosperar, aprenda a andar prudentemente. Ser prevenido, preventivo, diligente, sábio, inteligente, preparado em todas as coisas, a fazer o que é o teu papel, a cumprir a tua parte, a andar sobriamente, porque quando uma situação de surpresa chegar, não te pega despreparado. Quando aquelas mulheres voltaram, diz a Bíblia que a porta já havia se fechado e elas ficaram de fora. No capítulo 14 começa, porque isto é também. Mateus faz uma correlação. Então ele continua o assunto, mas vai falar dele com outras palavras. O que ele está dizendo é, o reino de Deus também pode ser assemelhado a um homem que foi fazer uma viagem e saiu da sua terra. Então, esse texto está falando de reino. Se está falando de reino, está falando de igreja, está falando de povo de Deus, está falando de mim e de você, está falando de nós. Esta palavra traz princípios de vitória, que refletem na nossa vida espiritual, tanto para salvação e galardão, como também refletem na nossa vida quanto à dispensação que vivemos aqui nessa terra. Nesse período passageiro que nós estamos vivendo aqui, o Senhor nos traz princípios para que sejamos abençoados. Quando o Senhor traz essa parábola, ele se assemelha a esse homem que vai viajar e deixar a terra. É o próprio Cristo. Aqui ele ainda não tinha morrido, aqui ele ainda não tinha enfrentado o Calvário. Mas sabendo do que estava por vir, ele antecipa a anunciação. Então Jesus, dentro da parábola, é a semelhança desse homem, que vai ser assunto aos céus, que vai sair da terra por um determinado período, mas antes de fazê-lo, ele deu a seus servos a incumbência de cuidar daquilo que era dele. Está falando da igreja, está falando dos discípulos, está falando daqueles a quem ele confiou seu ministério. Depois de ressuscitado, Jesus permaneceu na terra ainda por cerca de 40 dias mais, até que ele foi assunto ao céu junto ao Monte das Oliveiras. O que Jesus fez na terra durante esse período pós-ressurreição? Ele cumpriu seu propósito, ele cumpriu seu ministério, muito em função de preparar seus discípulos para que se tornassem grandes apóstolos, fundamentos da igreja, para que se tornassem homens que haveriam de apregoar o evangelho, a fim de que o evangelho chegasse a toda criatura, nos alcançasse, por exemplo. E assim aconteceu porque eles estavam bem fundamentados. Então, nesse texto, Jesus fala de reino. O que isso tem a ver comigo e com a sua vida? Se você prestou atenção na leitura, você entendeu que os recursos que o Senhor deixou para que os seus servos trabalhassem na terra em que eles estavam. Tem coisas que Deus coloca em nós que diz respeito ao céu, mas tem coisas que Deus nos deu que diz respeito a essa terra. Você está de passagem aqui na terra, mas nunca foi plano de Deus que você vivesse uma vida derrotada, uma vida medíocre, uma vida abaixo da média, sem sal, sem açúcar, sem graça. Deus quer que a sua vida seja extraordinária. Quem tem filho ou filha aí, levante a mão, por favor. Quem tem filho? Então você que tem filho vai entender muito bem. Eu tenho uma filha de 10 anos. Você quer que o seu filho seja melhor ou pior do que você? Melhor ou pior?
Você quer que a vida do seu filho seja melhor ou pior do que a sua? Melhor ou pior? Você quer o bem ou o mal para o seu filho? O bem ou o mal? É o bem. E se nós que somos maus queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Por que você acha que Deus tem interesse que você viva uma vida sem graça, insossa, apagada? Deus quer que a sua vida seja extraordinária. Deus quer que a sua vida seja relevante. Deus quer que a sua vida seja poderosa. Deus quer que a sua vida seja tão impactante que aonde você passar, alguém vai olhar e vai dizer: foi Deus quem fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Glórias a Deus! Por isso Ele nos dá, a fim de que trabalhemos com o que é dele. Porque quando trabalhamos com o que é nosso, a gente vai à falência. Pegou? Quando você insiste em trabalhar com os seus próprios recursos, você vai quebrar. E eu estou falando em todas as áreas. Se você insistir em viver a sua própria maneira, você vai falir. Deus já viu o seu futuro, Ele sabe o que é melhor para você. Os projetos de Deus são melhores que os seus, os planos de Deus são mais nobres que os seus, os caminhos de Deus são superiores aos seus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. É por isso que quando Ele vai, nesta parábola, correlacionar o reino a esse homem, Ele não diz assim: um certo homem disse a seus servos: trabalhe aí com o que vocês têm. Não, mas Ele chamou os servos e deu talentos àqueles servos, para que eles trabalhassem não com o que eles tinham, para que eles trabalhassem não com o que era deles, mas para que eles trabalhassem com o que Ele, o Senhor daquela terra, estava lhes dando. Antes mesmo de você nascer, quando você estava sendo gerado, formado no ventre da sua mãe, Deus já colocou dentro de você, no seu íntimo, no seu ser, lá no âmago da sua alma, lá no ponto onde se divide as juntas e as medulas, lá no íntimo do seu espírito, lá no profundo do teu entendimento, Deus já colocou dentro de você todos os recursos necessários para que você viva os projetos de Deus para a sua vida. Tudo que precisa acontecer ao longo do processo é despertar, é trabalhar, é operar, é utilizar aquilo que o Senhor lhe deu, para que você possa granjear mais. O projeto de Deus é de multiplicação sempre. Deus nunca deu nada aos homens dizendo: vocês vão à falência. Sempre que Deus deu algo aos homens, Deus deu dizendo: multiplicai. Quando Deus criou o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva, Deus olhou para os dois e disse para eles: crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus não disse para eles assim: ó, vocês vão com calma, tá? Vocês pegam leve, tá bom? Vocês vão devagar, não precisa muita pressa, não precisa muita força. Faz aí 2 ou 3 meninos e tá bom. Faz aí um esforço para ocupar um terreno qualquer e já tá bom. Não, Deus disse: crescei, multiplicar e faz o quê? E faz o quê? Encher a terra. O que Deus planejou é extraordinário. Deixa eu lhe falar uma coisa: o que Deus ofereceu para Adão, o que Deus designou para Adão era maior do que Adão podia sequer administrar. Eu vou contextualizar para você entender. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. O que Deus tem para a sua vida é maior do que você pode imaginar. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração do homem, isto é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Quem aí ama o Senhor? Quem aí ama o Senhor? Então creia nisso. Deus tem um extraordinário para você. Mas talvez você está dizendo: eu sou tão pequeno, como é que eu vou viver uma vida extraordinária se eu sou tão pequeno? Quem é pequeno não tem relevância, quem é pequeno não tem significado. Experimente dormir num quarto fechado com um mosquito dentro. Aí você vai perceber que um pequeno incomoda muita gente. Não importa quem você é agora, não importa quem você foi até hoje, quão pequeno você seja ou possa pensar que é, Deus é poderoso para pegar essa sua vida e fazer o que Ele fez com Davi, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus.
Por isso você precisa começar recondicionando sua perspectiva. Quando Davi foi levar o pão e os pães e os queijos a seus irmãos e ao capitão da guarda dos seus irmãos, quando Israel estava sendo sitiada pelos filisteus, e Jessé, pai de Davi, queria que os seus filhos ficassem em segurança, então ele agradava os comandantes, para que os comandantes mantivessem seus filhos em segurança. Chamou Davi e disse: vai lá, vê como estão seus irmãos, traz notícias para mim. Davi chegou lá, entregou pão para quem tinha que receber o pão, entregou o queijo para quem tinha que receber o queijo, conversou com quem tinha que conversar, pegou notícia dos irmãos que era dele, e no meio dessa situação ele escuta um gigante, 3 metros de altura mais ou menos, se levantar do outro lado do vale e começar a xingar o povo de Israel, a murmurar contra o Deus de Israel, a questionar o exército de Israel e a perguntar: não tem homem em Israel? Não há ninguém que peleje contra mim? Davi, que nem era soldado, muito menos soldado daquele exército, podia ter pegado a capanguinha dele, botado debaixo do braço, e perna para quem tem. Deixa eu voltar lá para o meu pasto, deixa eu voltar lá para o meu rebanho, cuidar das minhas poucas ovelhas, porque eu não tenho nada com isso, e eu não quero passar por essa dificuldade. Eu que não quero lutar essa luta. Davi podia ter feito isso, mas foi isso que ele fez, sim ou não? Não. Quando Davi viu a situação e ouviu o que dizia Golias, Davi percebeu uma oportunidade. Curiosidade boa faz bem. Não seja curioso ou curiosa demais. Há um ditado que diz aqui no Goiás que a curiosidade que matou o gato. A curiosidade ruim pode fazer mal, mas você precisa ter curiosidade saudável. Que curiosidade saudável é essa? É quando você quer saber o que é de fato, o que é de verdade. Diante de tudo aquilo, Davi não entendeu, ele estava chegando agora, então ele foi perguntar. Ele não saiu presumindo, ele não saiu inventando, ele não saiu falando do que não conhecia. Presta muita atenção. Às vezes você entra ou está saindo do lugar e escuta um negócio, você não entendeu o contexto. Você não sabe do profundo da situação, mas passa o assunto para frente do jeito que você entendeu, sem perguntar, para que você entendesse de verdade o que estava acontecendo. Davi olhou para quem estava ali desde o início. Davi foi na fonte e perguntou: o que está acontecendo? Contaram para ele: os filisteus levantaram contra nós, e esse ali é um dos príncipes dele, é o príncipe de Gate. E lançaram um desafio: se a gente vencer, se um dos nossos vencer esse gigante aí, eles vão bater em retirada. Israel prevalece. Ah, é? É. E tem um detalhe: ao homem que vencer, disse o informante, o rei vai dar dádivas a esse homem. A família desse homem não vai mais pagar imposto, mais nunca. O rei vai dar a filha dele, bonita, herdeira, em casamento. O rei vai dar riquezas. O rei vai dar terras. O rei vai dar posses. O rei Saul ia dar isso tudo para quem, pessoal? Para quem? Não era para o mais bonito do exército. Não era para o mais inteligente do exército. Não era para o mais chegado. Era para quem lutasse aquela luta contra Golias e prevalecesse. Enquanto todos estavam amedrontados, porque preferiram colocar o foco no gigante Golias, Davi se agiganta, porque ele observa a oportunidade. O gigante é grande, nunca lutei contra um gigante na minha vida, mas para tudo tem a primeira vez. Davi, ele entendeu que tudo que ele havia passado até aquele momento, de uma forma ou de outra, estava preparando ele para aquela situação. Ei, não murmura, não questiona, não foge à luta.
Às vezes uma situação que você não entende agora vai te preparar para a oportunidade que vai mudar a tua história. Mas gente que foge do processo nunca estará suficientemente preparado para lidar com o gigante que aparecer na vida dele. Nunca vai sair do anonimato, da terra da escassez, do pasto das poucas ovelhas. Deus tem algo grande para a sua vida, mas para isso você precisa parar de focar no gigante para enxergar as oportunidades. Tempos de crise também são tempos de oportunidade. Mas eu não sei o que fazer. Às vezes Deus usa uma crise para criar uma circunstância a nosso respeito. Às vezes Deus usa uma crise para criar uma situação em nosso favor. Deus levantou os irmãos de José contra José, a fim de levar José para fora da casa de seu pai, para cumprir na vida dele as promessas que Deus o tinha feito. José nunca sairia daquele lugar com as próprias pernas, se fez necessário que Deus criasse uma circunstância. Então talvez você não está entendendo ainda, mas tenha sabedoria de buscar a Deus e dizer: Senhor, ainda que eu não entenda, eu te dou liberdade de trabalhar na minha vida. Me prepara, me condiciona. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Faz de mim conforme o teu querer, mas eu vou viver todas as vitórias e bênçãos que Deus tem para mim. Louvado seja Deus. Davi não enfrentou Golias só pelo que ele sabia, podia ou possuía. Davi enfrentou Golias dizendo: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então preste atenção, porque quando Davi quis vestir o que não era dele, mas era da terra, era de Saul, o que não veio de Deus, mas veio do homem, ele quase caiu. Colocou a armadura, foi andar e não conseguia. Quase que ele tomba. Mas aí Davi se disse daquilo tudo, tira aquilo tudo. Abre mão da armadura, para que ele pudesse dizer para Golias: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu disse agora e repito agora: não é com aquilo que é nosso, mas é com aquilo que o Senhor nos dá. O segredo de caminharmos para uma vida vitoriosa é usarmos aquilo que Deus nos dá, é lutarmos com as ferramentas que Deus nos dá, é colocarmos em prática aquilo que Deus nos dá. E é o que vai acontecer na história que Jesus conta nesta parábola. Esse homem decide passar um tempo longe da sua terra. E quando ele vai fazer isso, primeiro, ele chamou os seus servos. Ele chamou quem? Chamou quem? A primeira coisa prática que precisa acontecer, porque eu já falei que você precisa mudar a sua perspectiva. Se você olhar para a pandemia, para a quarentena, para a crise financeira, para a crise política, e só começar a falar disso, só começar a viver isso, começar a achar que isso vai ser sua sepultura, que isso vai afundar o país, que isso vai fechar a igreja, que isso vai acabar com sua casa, isso vai quebrar sua empresa, isso vai provocar sua demissão do seu emprego, isso vai ser o caos, isso vai ser a miséria. Irmão, se é o que você profetiza, é o que você atrai. Você atrai o que você confessa. Pastor, é para eu fazer de conta que não está acontecendo? Não, não é para você fazer de conta que não está acontecendo, mas é para que você entenda que independentemente daquilo que está acontecendo, maior é Deus na vida daqueles que o servem. Esse Senhor, diz a Bíblia, chamou os seus servos. Quando nós trazemos para o contexto daquilo que queremos ministrar a partir dessa noite, o primeiro ponto onde eu preciso entrar é: seja servo. O servo não é simplesmente quem foi lá e fez um trabalho. Ser servo, ser chamado servo, ter coração de servo. Porque não diz que este homem chamou 3 homens qualquer, mas ele chamou 3 servos. Quando ele chama 3 servos, ele está chamando 3 homens que já o serviam. Ele não está chamando 3 homens que queriam servi-lo a partir de agora. Ele está chamando 3 homens que já tinham uma história com ele, que já tinham um relacionamento com ele. Quem é que Deus vai promover? A quem é que Deus vai dar o talento? É a quem já está se relacionando com ele. Reino diz respeito a relacionamento.
Quando Jesus disse, não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for, virei eu outra vez, a fim de vos buscardes, para que, onde eu estiver, estejais vós também. A meta de Jesus é relacionamento. A meta do céu é relacionamento. A meta do reino é relacionamento. Deus vai promover quem já se relaciona com Ele. Aquele senhor podia ter dito assim, olha, vê se você acha aí na cidade 3 homens bom de trabalhar com dinheiro, 3 homens que entendem de economia, vê se vocês acham lá fora. Não, Ele chamou 3 servos, 3 homens que já andavam com Ele, que já serviam a Ele. Você precisa, para receber as bênçãos de Deus na sua vida, ser servo. Há um ditado que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Condicione sua vida ao significado e relevância. Sabe qual é o problema das pessoas dessa geração? É que elas aprenderam a viver em torno de si mesmas. Eu, meu umbigo, meu nariz, minha vida, minhas coisas, minha casa, meu dinheiro, meu tempo, tudo é meu. A premissa da derrota é o egoísmo. Ser servo é ter uma vida condicionada a ser relevante a outras pessoas. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele também disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ter coração de servo. E pessoal, isso começa em casa. Viu? Começa em casa. Ser servo começa lá dentro da minha casa. Tem moça aí de 17 anos de idade que não serve nem dentro de casa, não arruma nem a própria cama. Tem 17 anos, a mãe tem que ir lá arrumar o quarto dela. Tem rapaz aí, marmanjo, barbado, que não serve dentro da própria casa. Termina de comer, não tem coragem de tirar o prato que comeu, de jogar os restos no lixo. Que dizer então de lavar o próprio prato? De ajudar, de servir os pais, de servir aos irmãos, de servir à família. Quem é servo é. Isso é totalmente diferente de quem vive de aparência. Não, na igreja ele tem aparência, obreiro, voluntário, tem uma marca de serviço aqui, tem uma marca de serviço acolá. Aí você olha, não há sintoma de crescimento, não há sintoma de prosperidade, não há indício de avanço. E por que não há? Porque não é de verdade. É só aparência. Quando esse Senhor chamou seus servos, não chamou apenas homens que o servissem, chamou homens que o serviam e que eram servos. O ser é maior do que o simplesmente fazer. Ser servo, irmão, não é ser bobo. Ser servo não é ser besta. Estou dizendo para você ser o besta da família. Todo mundo se aproveita de você. Todo mundo passa você para trás. Porque você é boazinha, porque você é bonzinho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, entregue a mais. Faça mais. Disse Jesus, se alguém te convidar a caminhar 1 milha com ele, o que você faz? Caminha 2. Se você só faz aquilo que te é mandado fazer, não faz mais do que tua obrigação. Nem de fiel será chamado. Não, mas o que me mandaram eu fiz. Quem é servo é, lá no local de trabalho, ele se destaca, porque ele é servo. Ele não é trouxa, ele não é escravo do patrão, do colega de trabalho, mas ele é servo, sensato, sábio, mas ele é servo. Se destaca porque tem coração de servo, porque faz a mais.
porque não tem medo de trabalhar, porque não tem medo de servir, não tem medo de contribuir, ainda que ele não vá ganhar mais por aquilo, ainda que no final do mês ele vai ganhar o mesmo salário, porque há quem diz assim, não, eu até faço mais, mas vou ganhar quanto a mais? Ele nem começou e já quer ganhar mais. Sabe quem é que recebe a mais? É quem já serve a mais. É por isso que esse Senhor vai dizer, chamou 3 servos. Certamente ele tinha mais. Por que ele chamou esses 3? Ele vai chamar aqueles que a seus olhos se destacavam. Quer se destacar onde você trabalha? Se propõe a ser o melhor naquilo que você faz. Se proponha a agregar valor à equipe que você compõe. Entenda que você é insubstituível e faça isso valer. Agregue valor na sua empresa. Agregue valor no escritório onde você trabalha. Não me leve a mal, mas se você já está há 2, 3, 5 anos trabalhando no mesmo lugar e até hoje não foi promovido, não me leve a mal, mas você está trabalhando errado. Quem é indispensável, entra no lugar, ele era estagiário. 6 meses depois recebe a proposta de uma outra empresa. Vem fazer estágio aqui conosco, é na sua área. Vou. Aí o patrão, o supervisor, o gerente chega e diz, mas você vai? Ah, eu vou, lá é na minha área, estágio por estágio, vou na minha área. Aí o patrão diz assim, não, mas você quer que eu faça o quê para você ficar? Se eu te contratar, se eu assinar a sua carteira, você é estagiário. Se eu melhorar a situação para você, você fica? Ah, aí a gente fica. Se é servo, tem coração de servo, entrega mais, faz a mais e se destaca. Surge uma oportunidade dentro do departamento. O coordenador, o supervisor, o diretor podia trazer alguém de fora. Mas ele vai chamar aquele. Vai falar, olha, nós estamos com oportunidade aí, eu sei que não é sua área, mas acredite no seu potencial. 50% a mais de salário, hein? Você quer? É claro que eu quero. Oportunidades vêm para aqueles que servem de verdade. Quer crescer? Seja servo. Quem é que o Senhor chamou? Servo. Para quem é que Ele deu os talentos? Servo. Para quem Ele entrega a oportunidade? Servo. Quem é que vai receber a possibilidade de granjear mais? Servo. Quem é que vai ser chamado a entrar nas bodas quando o Senhor voltar? Servo. Então, meu irmão, para início de conversa, se você não está disposto a ser servo, essa série de mensagens não é para você. Não precisa vir domingo que vem. Não precisa sintonizar, a não ser você ficar até a hora do louvor. A hora que eu for começar a falar, você desliga. Porque não vai fazer sentido. Você vai escutar, vai entrar de um lado, vai sair no outro, não vai fazer efeito na sua vida. Mas se você deseja mudar de vida, se você deseja viver todo o potencial que Deus tem para você, se você deseja continuar crescendo, enquanto do teu lado alguém está falindo, enquanto do outro lado alguém está definhando, vão olhar para você e vão ver você triunfando, vão ver você rompendo, vão ver você saudável, vão ver você avançando, vão ver você prosperando em todas as áreas. Prospera na família, prospera na vida sentimental, prospera no casamento, prospera com os filhos, prospera na empresa, nas finanças, prospera no ministério, espiritualmente. E alguém vai dizer, mas o que é que acontece na vida dele? Você precisa começar do começo. Seja servo. E o mais importante não é o que você faz, é como você faz. O mais importante não é o que você faz, é para quem você faz. A Bíblia não menciona quem eram estes homens, não menciona quais as atividades eles exerciam, mas diz que eles eram servos. Essa premissa de meritocracia, ela existe inclusive aqui na terra. É verdade que aqui pode acontecer que lá na empresa, lá na igreja, lá em tal lugar, o líder às vezes pega o puxa-saco e passa na frente, pega alguém e passa na frente porque é filho, porque é neto, porque é sobrinho,
porque é filho de alguém importante, porque é indicado por um amigo, é indicado por alguém importante. Aqui na terra pode ter essas manobras, mas deixa eu lhe falar uma coisa, com Deus não. O que diz respeito à salvação, a Bíblia nos ensina. A salvação, a remissão dos nossos pecados, a nossa redenção, nossa reconciliação com Deus, tudo isso é pela graça, não é mérito nosso, não vem de nós, para que nenhum de nós se glorie. A glória ela é toda de Deus, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a mesma Bíblia que diz esse ensinamento, também diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Recompensa é diferente. Quer ser recompensado, quer receber a dádiva, quer receber o talento, meritocracia, se destaca. Quer crescer na igreja, no ministério, se destaca. Quem se destaca é o que puxa o saco do líder, é aquele que gruda igual carrapato, não sai de perto, olha eu aqui, não. Mas é aquele que é relevante, vida com significado, vida de impacto. Ele faz, ele tem nas mãos as marcas de quem faz. A Bíblia em Atos conta-nos a respeito de uma senhora chamada Dorcas. Nunca pregou na igreja, nunca cantou na igreja, nunca tocou um instrumento na igreja, nunca subiu num púlpito de igreja, nunca profetizou na cabeça de ninguém, nunca revelou para ninguém, não era a pessoa que dava o dízimo mais gordo da igreja, financeiramente falando. Dorcas não era nada disso. Mas o dia que ela morreu, juntou um conselho de irmãos, foram bater na porta de Pedro e foram dizer: Pedro, ora e pede a Deus para ressuscitar Dorcas. A gente não está pronto para viver sem ela. A gente não aceita viver sem ela. Nós precisamos de Dorcas ainda. Dorcas não era a bispa, a apóstola, a profeta, a profetisa. Quem era Dorcas? Diz a Bíblia. Ela costurava roupas e assim servia os órfãos e as viúvas. Nos bastidores, ela marcava a vida das pessoas. Aonde ela chegava, é fazendo um café para alguém, é cozinhando para alguém, é preparando um bolo para alguém, é limpando a casa para alguém, é sabendo receber bem alguém. Porque a Bíblia nos ensina: tendes aos outros como mais importante do que você mesmo. Isso é princípio de serviço. Tem gente que não tem caráter de servo. Ele sabe honrar, mas não sabe servir. A gente tem que saber honrar, mas precisa ser servo. Aí se chega aqui o presidente da república, o prefeito da cidade, o poderosão, o chefão, ele sabe honrar. Ele levanta da cadeira, ele dá o assento dele, ele serve a água, ele recebe bem, ele fala sim senhor, sim senhora, com licença, por favor. Ele sabe honrar, mas porque olha e diz: é o grande, é o bambambam, é o tal. Mas tem aquele tipo de pessoa que pode ser o coletor de lixo que passa na rua. E que se ele está lá na porta, ele diz: oh, bom dia, bom trabalho. E se o coletor nem pedir um copo com água, ele oferece. Vocês estão trabalhando aí no sol, aceita uma água? Esses dias passou um pessoal na porta de casa, o caminhão já tinha passado, e a pastora: amor, corre lá! E o saco ficou, rapaz, e lá vai eu arrastando o saco pesado. Sacão de 100 litros. Falei: filho, eu vou comprar um saco menor para juntar menos lixo, para ficar mais leve na hora de eu levar lá para fora. Na hora que eu saio na rua, já estava um caminhão um pouquinho na frente. E no que deu uma paradinha, eu gritei, né? Falou: pera aí que tem mais um. E o rapaz esperou, veio e pegou o saco na minha mão, não deixou nem eu jogar lá no caminhão. Aí eu falei: muito obrigado.
Aí ele, rapaz, está quente, hein? Eu peguei a dica, né? Ia voltando para casa sem oferecer a água. Aí ele diz, rapaz, está quente, hein? Eu falei, está quente. Você aceita uma água? Aí ele assoviou. Parou o caminhão todinho. E viu o pessoal. E detalhe, lá em casa, a gente toma água, quem já foi lá sabe. A gente não põe água na geladeira. Tem um bebedor lá, elétrico, mas tem água gelada, natural. Então, era difícil até eu ir lá na geladeira e pegar o recipiente de água, né? E levar. Falei, rapaz. Falei, pera aqui, só um minutinho. Você quer entrar? Ele falou, não, aqui tá bom. E eu falei, não, é porque a gatinha não pode sair. Eu tenho uma gatinha, nós temos uma gatinha chamada Pipoca. Falei, se deixar o portão aberto, Pipoca foge. Pipoca é saliente. Aí eu chamei a Nathalie. Com custo, a Nathalie vem, porque a Nathalie é aquela, quando eu falo uma vez só, ela vem correndo. Só que não. Ela é aquela que adivinha meu pensamento. Só de eu pensar, ela fala, sim senhor, papai. Só que não. E o moço aqui, o outro pessoal veio, eu falei, filho. Aí quando eu falei assim, a Pipoca vai sair. Aí ela veio correndo, falou, cadê? Falou, fica de olho nela. Aí tive que entrar lá, rapaz, e arrumar. Onde é que tem uma garrafa para eu pôr água? Ah, não tem, só tem aquela jarra de vidro dentro do armário. Aí tem que lavar a jarra, porque ficou dentro do armário. Estava limpo, mas está dentro do armário. Né? Não sei há quanto tempo. E vai lá no bebedouro e aperta. Tã. E sai só um fio d'água assim, ó. Aí eu apertei os dois, porque tem o frio, o gelado e o quente, para andar mais rápido. Eu falei, não vai ficar tão gelada a água, mas o povo está com o caminhão ligado lá fora esperando. Tá. Aí os dois fios d'água, até que enche essa jarra. Eu falei, amor, já vai enchendo uma segunda aqui, porque se qualquer coisa, não tem que esperar tudo de novo. Aí sai lá naquela coisa, eu falei, rapaz, desculpa a demora. Não, tá bom. E servindo a água para eles. Aí o moço disse algo que me chamou a atenção. Um deles, o que tinha pegado o saco na minha mão. Ele falou assim, rapaz, muito obrigado, porque nesses dias de pandemia, o povo não está nem abrindo a porta para a gente. É fato. Tem que tomar os devidos cuidados, precaução, máscara, gel, álcool em gel, distanciamento. Mas a gente tem que ter cuidado para não deixar essas coisas roubarem a essência do coração. A gente não deve servir as pessoas pura e simplesmente por quem elas são, mas por quem a gente é. Se coloque de pé comigo, hoje nós vamos parar por aqui. E nós vamos ter uma semana para nos prepararmos para receber o talento. Porque senão você chega aqui domingo que vem e não vai ser chamado pelo Senhor. Quero acreditar que no próximo domingo você vai vir para esse culto chamado por Deus, porque Ele chama os seus servos a fim de entregar grandes talentos, grandes recursos. Levante a sua mão e receba essa palavra profética, porque o Senhor está criando uma circunstância para mudar o status da sua vida. Até agora você era só mais um servo na propriedade, mas Deus está decidido a te dar destaque. Deus vai te selecionar no meio dos demais, assim como aquele homem selecionou 3, eu declaro, Deus vai fazer uma seleção neste tempo, viu? Durante esta crise, durante esta fase que o Brasil e o mundo está passando, Deus está selecionando pessoas, Deus está mudando o dinheiro de mão, Deus está mudando os recursos de mão, Deus está mudando a bênção de mão, Deus está promovendo mudanças. Preste atenção, porque nesta mudança Deus tem poder para tirar da mão de alguém e botar na tua. Deus tem poder para te destacar, para te selecionar e para entregar recursos extraordinários que vão mudar o patamar da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então creia como servo de Deus, porque Ele é poderoso. Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado, muita conta para pagar, muita coisa para resolver. O prefeito até falou que ia começar a abrir o comércio amanhã, aí já veio um juiz
juiz abençoado aí que fez uma liminar para derrubar o decreto da prefeitura, e eu já nem sei o que vai acontecer, se começa a reabrir, se outro juiz vai derrubar a primeira liminar, se não vai. Eu só sei que está uma crise generalizada, política, econômica, financeira, lá fora, e às vezes a gente fica preocupado, sem entender o que é que vai ser, e o diabo quer com tudo isso roubar a nossa paz. Mas eu quero chamar a tua atenção para lhe dizer: se você fosse granjear com os teus próprios talentos, eu estava preocupado. Se eu fosse depender dos meus próprios recursos, eu estava de cabeça branca ou careca. Mas sabe por que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz? Porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque antes de deitar para dormir, eu elevo os meus olhos e olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de Deus. Não é o talento da minha mão, mas é o talento dele, que ele confia na minha mão. Deus tem poder para te dar uma estratégia vencedora. Deus tem poder para te dar um recurso vitorioso. Deus tem poder para criar uma circunstância que vai revolucionar sua casa, vai revolucionar sua história. Então se apegue a ele, porque o benefício vem dele, o recurso vem dele. Tem muita gente preocupado em ter. Deixa eu te dar um conselho: se preocupe menos em ter e se preocupe mais em ser, porque quem é nunca fica sem. Já fui moço e hoje sou velho, disse o salmista, mas em toda a minha vida nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem é não fica sem. Quem é não fica sem. Quem é não fica sem. Deus está te chamando para ser. Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Quero te fazer uma proposta. Quero te fazer uma proposta. Essa semana que a gente leva para a vida, mas é um desafio de uma semana. Quero te desafiar 7 dias, daqui ao próximo domingo. Todo dia faça algo relevante por alguém, que não seja você mesmo. Todo dia, durante esses 7 dias, se condicione a ser chamado pelo Senhor da terra. Pastor, isso não é interesse? Tem interesse, não é problema. O problema é ser interesseiro. Você tem interesse, mas você é servo. Tem gente que quer servir porque é interesseiro. Não funciona. Você tem interesse, mas você é servo. Louvado seja Deus. Talvez é um telefonema para alguém que você não liga faz tempo, e você vai dar aquela palavra que vai ser um abraço para aquela pessoa. Talvez é um copo de água para alguém. Foi Jesus quem disse: se servir um copo de água para um dos meus pequeninos, de modo algum perderá o teu galardão. Rapaz, foi ele quem disse. Talvez é dentro da tua casa, ajudar a tua esposa nas tarefas domésticas, ajudar teu pai, tua mãe, teu filho, nesses tempos de pandemia onde não está tendo aula nas escolas. Talvez é você sentar com teu filho e ajudar ele na tarefa da escola, coisa que talvez você não fez até hoje na pandemia. Talvez é você prestar um favor para o vizinho. Aquele pão de queijo que você assou, você vai lá, toca a campainha, coloca um papel filme assim em cima, ó, para ficar com aparência ainda de mais higiene. Põe um papel filme assim, ó, ou tampa a vasilha, bate lá no vizinho, diz assim: como é que você tá? Uai, vamos rompendo. Fiz um pão de queijo, trouxe um pouquinho para você. Não é muito não, porque talvez nem tem muito lá na sua casa. Não é muito não, mas eu fiz um pouquinho, trouxe esse aqui para você. Talvez é o churrasco que você vai fazer qualquer dia dessa semana. Aí você chama o vizinho pelo muro: ô vizinho,
Não, pastor, deixa eu ir lá na porta. Então vai lá, toca o interfone. Fala, a gente tá assando uma carninha ali, você quer ir lá? Aí talvez ele é muito ético, fala, não, obrigado. Não, então, vou trazer um pedacinho aqui para você, para sua família. Ai, pastor, mas os tempos estão difíceis. Deixa a abundância fluir. Talvez é quando você estiver com o seu carro parado no semáforo, vai vir aquele cidadão que você não conhece, nem mais torto, nem mais direito, com um litro todo embaçado na mão e uma esponja que mais suja do que limpa. Aí ele vai dar um sinalzinho tipo assim, posso lavar o para-brisa? E toda vez você fala que não, porque você não quer que ele embace seu vidro e muito menos dar R$1 para ele. Mas essa semana você vai deixar ele lavar o vidro do seu carro. Não, pastor, mas ele vai gastar com droga, você sabe? Ah, não, mas tá na rua, você sabe? Se você sabe, se você conhece e sabe que vai gastar com droga, então não dê para esse. Mas para aquele que você não sabe, que você não conhece, faz sua parte. Não deixa o erro do outro te transformar numa pessoa errada. Não deixa a falha do outro te transformar numa pessoa falha. Deixa a abundância fluir. Quer prosperar? Deixa a abundância fluir. Abra o vidro. Ele vai esperar receber 2 moedinhas de 50 centavos. E você entregar e nem olhar na cara dele. E sabe o que você faz? Tira R$5 dessa carteira, tira 10. Faz isso essa semana. Vai entregar o dinheiro e na hora que ele estender a mão, olha na biloca branca do olho dele. Fala assim, ei, Jesus te ama e tem poder para mudar a tua história, viu? Isso aqui é pouco, eu sei que não vai mudar a tua vida, mas é uma forma de eu dizer que Jesus se importa com você. E eu estou orando para você a partir de hoje. Faz isso por alguém. Deixa o Senhor da terra achar relevância na tua vida. Talvez é aqui na igreja. Porque tem gente que acha que ser voluntário é estar num grupo de WhatsApp. Sou voluntário da igreja, eu estou lá no grupo dos voluntários no WhatsApp. Não consegue cumprir nem a escala. Mas essa semana você vai fazer diferente. Talvez vai ser aqui. Você não vai esperar o Leonardo mandar escala. Você vai mandar mensagem para ele no privado e dizer, escala eu para quarta, viu? Porque depois daquela do pastor lá, põe eu na quarta-feira, eu vou estar lá, primeiro a chegar, último a sair, servindo, vou entregar mais, vou fazer a mais. É para dar balinha, eu vou dar balinha, recolher os copos. Se o menino sujou o chão, eu vou limpar o chão. Eu vou entregar mais, porque eu quero ser relevante. Porque quando o dia que o Senhor da terra decidir chamar, eu vou fazer parte dos selecionados. Quem entende isso? Então levante aí a sua mão. Eu não sei, Deus vai falar no teu coração, Deus vai te inspirar, Deus vai te mostrar, Deus vai te usar, porque você é serva, você é servo, você é chamado, você é escolhido. Diga assim comigo, a minha vida tem significado. Tem significado. Eu tenho um propósito. A minha vida tem relevância. Eu tenho uma missão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Domingo que vem a gente começa a entrar na palavra, na mensagem em si.
Você não vai perder. E você que está aí em casa e pode estar aqui presencialmente domingo que vem, se eu fosse você, eu vinha. Você participar ao vivo e a cores e pegar a dimensão por completo. Domingo que vem, 7 horas da noite, a gente vai dar continuidade. Para quem está de fora da cidade, para quem não pode estar aqui, sintoniza novamente com a gente, 7 horas da noite, aqui nesse mesmo canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome do Senhor Jesus.